Assim, ó, é um negócio feito para acabar com o serviço público aqui de Minas Gerais. E não acaba com a dívida, viu, gente? Só para o pessoal entender, está devendo hoje 156 bilhões de reais. Se aderir ao regime de recuperação fiscal... Interrompemos, então, a transmissão ao vivo aqui pela TV Assembleia do debate sobre a situação das universidades estaduais para acompanhar direto do plenário da Assembleia a reunião especial em homenagem aos 70 anos do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística de Minas Gerais. Lembrando que você pode continuar acompanhando o debate público pelo portal da Assembleia, o almg.gov.br. Nesse momento está sendo feita, então, a montagem da mesa de trabalhos, né, para a reunião especial, e quem preside a reunião de hoje é o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite. Vamos acompanhar, então. Senhor presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística do Distrito Federal, Hélio Camilo Marra. Senhoras e senhores, convidamos todos para, de pé, receber neste plenário a excelentíssima senhora deputada Maria Clara Marra, autora do requerimento que deu origem a esta homenagem, que conduzirá até a mesa de honra o senhor Antônio Luiz da Silva Júnior, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística de Minas Gerais, SETSENG. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional. Registramos e agradecemos as seguintes presenças: Paulo Lustosa, presidente da FENATAC; Wilson Leal, vice-presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros; Henrique de Freitas, delegado da Polícia Civil; Adalci Lopes, vice-presidente SETSENG; Marcos Ineco Correia, vice-presidente de Relações Institucionais CDL-BH;
Pedro Andrade, supervisor do Conselho Nacional de Minas, representando o SESC-Senat. Virgínia Campos, presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros. Agradecemos também demais convidados que acompanham essa solenidade presencialmente pela TV Assembleia e pelo canal institucional da Assembleia no YouTube. Senhoras e senhores, assistiremos agora a um vídeo sobre o Setseng. Há 7 décadas, no dia 3 de outubro de 1953, um grupo visionário lançou a semente que hoje conhecemos como Setseng, o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística de Minas Gerais, uma das principais instituições do setor no Brasil, baseada em 3 pilares: relações institucionais, suporte jurídico e capacitação, união dos transportadores. Nessa jornada pioneira, unimos forças para defender os interesses do setor, buscando melhores condições para operacionalizar nosso negócio e uma remuneração justa. Transformamos uma ideia em algo concreto, materializando sonhos através da união de forças. Nos anos seguintes, nos estruturamos e acompanhamos o crescimento do setor e do país. Foi o momento de nos estruturar profissionalmente e promover cursos de capacitação e treinamentos. Sempre em conexão com as empresas, fomos buscando juntos soluções à frente do nosso tempo, colaborando na construção do futuro do transporte de cargas. Depois, nas décadas que se sucederam e na virada do milênio, foi a hora de estreitar as relações institucionais e participar ativamente das grandes transformações no transporte e logística de cargas. Foi tempo de acelerar para nos mantermos sempre em movimento. Inovação e liderança foram palavras de ordem, porque sempre estivemos um passo à frente. Hoje, o Setseng não é apenas uma entidade. Somos o catalisador do desenvolvimento não somente do setor de transportes em Minas Gerais, mas de toda a cadeia produtiva. Não paramos. Dia e noite estamos pelas estradas. Somente nós chegamos em todos os lugares, abastecendo as cidades e criando a energia que alimenta a indústria na dinâmica de cada curva. No girar das rodas, em nossas carretas, sabemos que levamos a cura dentro de pequenos frascos. O aço que sustenta o desenvolvimento e a inovação que garante um futuro melhor. Todos os dias nos preparamos, buscando modernidade, conhecimento logístico e tecnologia para atender às mais variadas demandas, sempre na estrada, seguindo nosso destino. Nossas ações vão além de representar. Promovemos mudanças, apoiamos iniciativas e buscamos o desenvolvimento sustentável do setor. Representamos esta força que impulsiona o transporte em Minas Gerais. O futuro nos reserva desafios e oportunidades. Com determinação e visão, continuaremos a escrever a história do transporte em Minas Gerais, guiados pela experiência do passado, pelas mudanças transformadoras do presente e pelo olhar que vislumbra o futuro. Obrigado aos visionários e a todos os transportadores que moldaram nossa história. Chegamos até aqui juntos. Continuaremos a impulsionar o Setseng para o futuro cada vez mais desafiador, digital e em constante movimento. Registramos a presença do senhor Genaldo Magela da Silva, assessor institucional OSENG. Senhoras e senhores, com a palavra a deputada Maria Clara Marra, autora do requerimento que deu origem a essa homenagem. Bom dia a todos. Bom dia, gente. É café ali, não? Bom dia. Gostaria de cumprimentar aqui a nossa mesa, nosso excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite. Gostaria de cumprimentar também
o excelentíssimo senhor presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logísticas de Minas Gerais, Antônio Luiz da Silva Júnior, a quem eu conheço como Toninho da Tora. Gostaria de cumprimentar a nosso secretário-geral adjunto, Lucas Gonzalez, que também tem desempenhado um trabalho importantíssimo para o setor de transporte de carga e é referência para nós, inclusive para mim, enquanto deputada agora no primeiro mandato. Gostaria de cumprimentar também o excelentíssimo senhor, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística do Distrito Federal, senhor Hélio Camilo Marra, ou para os mais próximos, tio Camilo, e a cada um de vocês que se fazem presentes aqui conosco hoje. Esse ano de 2023 marca os 35 anos da FETSENG e os 70 anos do SETSENG, do sindicato. E é motivo de muita alegria poder celebrar esse marco também aqui na Assembleia, momento em que podemos reforçar a importância da representatividade do setor de transporte de cargas. Como neta de caminhoneiro, e aqui eu aproveito para cumprimentar mais uma vez meu tio que se faz presente, que na mocidade também puxou muito carvão, meu querido tio Camilo Marra, é com muito orgulho que nós estamos aqui para homenagear todos aqueles que estão envolvidos na cadeia do transporte. Setor este que gera emprego, renda, mas que, acima de tudo, coloca comida na mesa do brasileiro. Eu sou neta de caminhoneiro e filha de produtor rural. E digo com propriedade, de nada adiantaria, enquanto país, ostentarmos as métricas mais volumosas no agronegócio, se não pudéssemos contar com o trabalho suado dos nossos operadores logísticos, que são os verdadeiros responsáveis em fazer com que tudo que se produz possa chegar ao consumidor. Pensar em todo o escoamento e a distribuição da produção de forma eficiente, ágil e segura, em um estado com as dimensões de Minas Gerais, é um trabalho de muita dedicação e inteligência, ainda mais quando pensamos que nós não temos porto marítimo para importação e exportação, do modo que precisamos ainda articular com outros estados. Some-se ainda o fato de estarmos geograficamente no centro produtivo do Brasil. A gente que gosta de falar que Minas é o entroncamento do país, sendo passagem ainda para diversos outros estados. Toda essa complexa distribuição de cargas só é possível graças ao empenho do setor de transporte e logística, que se organiza em torno da Confederação, da Federação e dos sindicatos, compostos por uma diretoria qualificada e conhecedora dos desafios a serem enfrentados. O nosso SETSENG é uma entidade de classe sem fins lucrativos que há 70 anos representa e defende os interesses do transporte rodoviário de cargas em Minas Gerais, contribuindo para o desenvolvimento econômico da atividade. A entidade tem uma abrangência extensa, com uma base territorial que inclui mais de 400 municípios. Representa a diversidade do transporte em Minas Gerais, incluindo segmentos de carga perigosa, indivisível, especial, granel líquido e sólido, frigorificada, medicamentos, produtos siderúrgicos, mudanças, carga viva e carga geral. A jornada dessa grandiosa entidade, que hoje homenageamos, inicia-se lá na década de 1950, marcada por muitas transformações socioeconômicas no Brasil, sendo considerada um divisor de água para a compreensão da nossa história. Predominava no país uma economia rural, voltada para o trabalho no campo, mas com uma industrialização embrionária. Dessa forma, a ideia de pujança econômica e progresso aumentava, impulsionados também pelo dinamismo do JK. Era previsto crescer e investir em infraestrutura. E foi nesse cenário de desenvolvimento econômico que o SETSENG foi criado, em 3 de outubro de 1953, para dar voz a uma categoria de empresários que vislumbrava um setor forte e preparado para o desafio que se apresentaria para o setor de transporte. Assim, a história do SETSENG se funde também ao desenvolvimento do país, e sua atuação é marcada por forte protagonismo e inovação, acompanhando e traçando cenários para apoiar os transportadores em suas necessidades e criar as condições para que seus negócios prosperassem com segurança, gerando emprego e renda. Como sindicato, atuou proativamente em diversas conquistas para o setor de transporte e logística para o estado de Minas Gerais, destacando-se a incorporação do ad valorem no frete do transporte rodoviário ainda em 1960, a restrição à entrada de capital externo no setor, o movimento pelo imposto único no início dos anos 90, a criação de uma delegacia especial de roubo de cargas,
Foi o primeiro sindicato a colocar a questão da mobilidade urbana no cenário do transporte, pela qual nós temos lutado ainda tanto nos dias de hoje. Lutou também pela definição dos espaços de coleta e entrega no centro de Belo Horizonte, tem atuação junto aos órgãos públicos que definem políticas públicas que interferem no setor de transporte, busca a pacificação nas relações de trabalho com as negociações coletivas e é capitão ainda no pioneirismo no que diz respeito à criação do Plano de Saúde integrado à Convenção Coletiva de Trabalho, além de tantas outras conquistas. Mais recentemente, ficou evidente para nós a grande capacidade de organização do sindicato, quando, durante a pandemia de Covid, conseguiu atender todas as necessidades de transporte, sem qualquer indício de desabastecimento. Vivenciamos um período muito delicado pelo medo da doença e pelas perdas que ela gerou. Mas, certamente, a segurança em saber que teríamos, a tempo e a hora, os nossos alimentos, os nossos medicamentos, os produtos de limpeza e de higiene, certamente foi um grande consolo naquele momento de incertezas. É uma entidade que preza pela valorização dos interesses dos transportadores rodoviários de carga relacionados às diversas áreas que interferem no ramo da atividade. É ainda o sindicato responsável pela defesa e apoio aos associados nas áreas técnica, comercial, administrativa e trabalhista. Faz pressões legítimas juntos aos poderes executivo, legislativo e judiciário, para que a atividade econômica seja rentável e realizada com segurança. Relaciona-se produtivamente com outras entidades e parcerias, visando também o bem-estar social. Não poderia deixar de mencionar aqui que constam como objetivos do sindicato a coordenação, proteção, assistência e representação dos associados, bem como a realização de estudos de interesse dos integrantes de categoria econômica das empresas de transporte rodoviário de cargas em sua base territorial. A capacidade e a qualidade na prestação do serviço são marcas do sindicato, que profissionalizou-se e inovou ao longo dos anos. Além do acompanhamento do desenvolvimento tecnológico, há o estímulo à criação de novas lideranças, destacando-se a Conjovem, Belo Horizonte e região, comissão formada por jovens empresários que atuam dentro da entidade, apresentando soluções criativas. Da afinidade que eu já nutria pelo setor e pela atuação da atual diretoria, houve uma natural aproximação do sindicato com o nosso mandato, que ainda está em seu primeiro ano, mas que já pude colocar à disposição do setor e colher alguns frutos advindos desse trabalho conjunto em audiências públicas, em painéis e mediações com o Executivo. A impressão que eu tenho é que ouvir vocês do setor é o combustível para o nosso mandato e para a nossa atuação parlamentar. Para tanto, eu conto sempre com esse importante e forte sindicato, organizado, bem relacionado, para que nós possamos atuar conjuntamente. Enfim, quero manifestar com essa homenagem todo o orgulho que eu sinto por essa instituição e agradecer por permitirem que eu contribua com essa história. Eu agradeço aos diretores que dedicaram sua expertise para o setor, nominando os ex-presidentes ainda contemporâneos, Paulo Sérgio da Silva Ribeiro, Eber, José Júlio, Vander da Costa, Ulisses Martins, Pedrosa e o Gladstone Lobato. E, com enorme carinho, agradeço ao atual presidente, ao Toninho, e ao vice-presidente, um grande colaborador também, a Dalci, e os demais componentes da diretoria pela confiança e amizade, mas principalmente pela incansável dedicação ao nosso Satsang. Muito obrigada. O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite, e a deputada Maria Clara Marra farão agora a entrega de uma placa alusiva a essa homenagem ao senhor Antônio Luiz da Silva Júnior, presidente da Satsang. Solicitamos que se posicione no local indicado pelo nosso cerimonial. A placa contém os seguintes dizeres: o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística de Minas Gerais, Satsang,
é uma entidade de classe sem fins lucrativos que, desde outubro de 1953, representa e defende os interesses do transporte rodoviário de cargas em Minas Gerais. Com atuação em 422 municípios do Estado, a instituição é reconhecida por sua histórica busca de soluções para os desafios impostos aos transportadores pela malha viária mineira, a maior do país. Por impulsionar o desenvolvimento de um dos setores mais estratégicos da nossa economia, o transporte e a logística de cargas, o CETSENG recebe, no aniversário de 70 anos de sua fundação, justa homenagem dessa Casa Legislativa. Belo Horizonte, 17 de novembro de 2023, deputado Tadeu Martins Leite, presidente. Senhoras e senhores, ouviremos agora o representante da entidade homenageada, senhor Antônio Luiz da Silva Júnior, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística de Minas Gerais, CETSENG. Deixa eu pôr o óculos aqui, velho. Bom dia ainda, bom dia a todos. Em nome do CETSENG e seus diretores aqui presentes, gostaria de agradecer a essa casa na pessoa do presidente e excelentíssimo senhor deputado Tadeu Martins Leite, em especial a deputada Maria Clara Marra, por promover essa reunião especial em homenagem aos 70 anos do CETSENG. Agradecer também o secretário-geral adjunto Lucas Vasconcelos Gonzalez, representando o governo de Minas, que também é transportador. Representa também uma empresa das grandes empresas de Minas. E agradecer a presença do Hélio Camilo Marra, famoso Tica Milim, né? Bom, a todos os demais presentes, nosso muito obrigado pela presença e pelo apoio ao setor de transporte de carga, essência da nossa existência e da entidade. Há 70 anos atrás, como já dito, no dia 3 de outubro, um grupo de transportador visionário, com o sonho de unir a categoria e buscar melhores condições para o segmento, resolveram constituir um sindicato para defender os interesses dos transportadores de carga. Fomos o pioneiro e o primeiro sindicato de transporte de Minas Gerais. E hoje temos sob a nossa base 422 cidades e 37 sindicatos laborais. Ainda sobre a nossa base, estimamos mais de 2.500 empresas de transporte em operação e uma frota superior a 25 mil caminhões, e empregando diretamente mais de 150 mil pessoas. Ao longo desses anos, o sindicato vem desempenhando um papel fundamental na defesa e fortalecimento do setor de transporte de carga, promovendo capacitação, treinamento, assessoria jurídica e representando junto aos órgãos de governo, com forte participação em campanhas de segurança. Mais do que um sindicato, passamos a ser um espaço de união e solidariedade entre as pessoas e as empresas de transportes, inserindo nesse grupo fornecedores e apoiadores e focados também na integração e no fortalecimento dos laços entre os órgãos de governo e o setor de transporte. Fazendo um breve resumo, o setor de transporte de Minas Gerais, estado que possui uma posição geográfica privilegiada, com a maior malha rodoviária e entrocamento das principais rodovias, é um dos maiores polos logísticos do estado, do país, com grandes empresas, armazéns, CDs, e a maioria delas exemplo e modelo para outras empresas de outros estados. Temos em nosso estado uma frota moderna e especializada, e, segundo a NTT, ontem, por surpresa nossa, a segunda maior frota de caminhões e a terceira maior frota de implementos do país.
Atuamos em todo o território nacional, transportando cargas e levando produtos e o nome de Minas Gerais a todos os cantos dessa nação. Muitas vezes nossa importância não é reconhecida e às vezes até desconhecida. Reféns de comentários e citações de quem realmente não conhece o setor, confunde autônomo com empresário. Nós não fazemos greves, nós não provocamos acidentes, nós somos empresários, trabalhamos, treinamos, nossos motoristas e colaboradores recebem treinamentos constantes. Os transportadores e seus caminhões não são os vilões. Somos e sempre seremos a solução de um abastecimento eficiente, completo, e, quando necessário, o primeiro a se mobilizar e o primeiro a chegar onde tem as necessidades. Não transportamos cargas, transportamos sonhos, garantimos vida, desenvolvemos e geramos muitos empregos. Sem caminhão, o Brasil para realmente. Nosso setor exige grandes investimentos financeiros, mas o maior investimento é na dedicação e na disponibilidade de empresários e colaboradores. Por isso, é o nosso maior ativo e deve ser reconhecido em primeiro lugar. Nossa preocupação com o social cresce dia a dia. Participamos de várias campanhas. Nosso ir e vir seguro é uma realidade, com integração de Defesa Civil, Polícia Rodoviárias, DR, DENIT e outros órgãos de governo, tudo em prol da comunidade com foco na redução dos acidentes. Tivemos excelentes resultados no primeiro ano da implantação do ir e vir seguro. Preocupados com nossos jovens, temos a Conjovem, que ajuda a preparar jovens executivos. E para 2024, estamos programando, porque não sonhando, lançar um programa chamado JPL, Jovem Profissional de Logística, abrindo estágios onde tentaremos dar bases sólidas e conhecimentos aos que pretendem trabalhar nessa área ou que estão em fase de formação. Nosso modal deverá continuar por muito tempo responsável por mais de 60% das movimentações de mercadoria no país. E, pasmem, quando usamos o multimodal, as pontas sempre são com caminhão ou transportador. O CETSENG reconhece e agradece o trabalho voluntário de empresários ao longo desse ano. Reconhece o trabalho árduo de seus funcionários e colaboradores, que se dedicaram e se superam no apoio aos nossos associados. E, atendendo à evolução do transporte e da logística, estamos, a partir desse mês, inserindo nas nossas atividades a representatividade sobre movimentação de mercadorias que envolvem os terminais de carga, locação de espaço para armazenagem, que são locações de porta-pallet, etc., locação de espaços e locação de equipamentos para movimentação. Entendemos que a maturidade dos nossos 70 anos não nos deve prender no passado. Podemos aprender com os erros cometidos, mas não podemos deixar que seja um freio na aceitação das inovações, tecnologia. Entender o que somos para saber para onde vamos. O mundo, assim como o CETSENG, está em movimento. Tudo muda e muda muito rápido. Com isso, aumenta a necessidade de se adaptar, entender as mudanças, aceitar as diferenças e as diversidades. Pensando no futuro, estamos atentos e nos preparando para que nos próximos 70 anos sejamos na vanguarda e promovendo novas e diferentes ações, visando capacitação, treinamento, aumentando parceria e estreitando os laços com a sociedade e as instituições que nos representam. Que venham os próximos 70 anos, estaremos juntos e sempre em movimento. Novamente, a minha gratidão e a todos que nos prestigiam. E aos mais sinceros agradecimentos a essa casa, na pessoa do presidente, pelo afago e pelo reconhecimento de nossa instituição. E agora, como amigos dos transportadores, se é que podemos dizer assim, a parceria nas causas e ações que temos como objetivo fortalecimento do setor, a segurança nas estradas e o desenvolvimento do nosso querido Estado de Minas Gerais. Obrigado. Com a palavra, o secretário-geral adjunto de governo, Lucas de Vasconcelos Gonzalez, representando o governo de Minas Gerais. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Presidente Tadeu, bom dia. Dizer que para mim é uma honra muito grande, primeira vez minha nessa tribuna, de tanta honra nessa casa, orgulho de todos os mineiros.
Deputada Maria Clara, parabéns pela iniciativa de propor essa sessão solene aos 70 anos de todos nós transportadores. Como você, deputado, também sou neto de caminhoneiro. E quando a gente olha esses 70 anos de história do CETSENG, e tantos ex-presidentes aqui presentes, na pessoa do senhor Antônio, cumprimento cada um dos nossos líderes, não há como não se emocionar, e às vezes as pessoas falam assim, Lucas sempre repete que é neto de caminhoneiro. Não é para gerar nenhum tipo assim de valorização da história, mas é muito mais para, de alguma forma, mostrar o tanto que eu me orgulho dessa história. De alguém que, há tantos anos atrás, quase 90, deixou a Europa num estado de guerra, veio para o Brasil ganhar a vida e de transportar manualmente caixas de verduras e legumes e frutas. Comprou um caminhão e, depois de morar 15 anos dentro do caminhão, passando pelo tronco do Brasil, como disse o deputado, né, se apaixonou e aqui resolveu morar com a minha avó. A história do meu avô, que é a história semelhante de muitos de nós, transportadores, que tem na veia esse DNA de empreendedorismo, de superação, de coragem, de braveza. E é esse DNA que eu acredito, apesar de estarmos celebrando 70 anos e olhando muito para trás, também olhamos para o futuro. E é esse DNA que continua correndo as nossas veias, de bravura, de coragem, de modernidade, de tecnologia, porque se engana quem acha que a gente transporta carga ou transporta pessoas. Nós transportamos sonhos, transportamos o futuro, e o setor continuará trabalhando assim. Muito obrigado pela oportunidade, uma honra para mim representar o governo de Minas aqui nesta ocasião, trazendo o abraço e os parabéns do governo do Estado a todo o nosso setor e agradecer mais uma vez e parabenizar a Assembleia Legislativa por esse ato tão honroso que nos honra muito, todos nós transportadores, eu inclusive. Muito obrigado e parabéns ao CETSENG. Ouviremos agora o excelentíssimo senhor presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística do Distrito Federal, Hélio Camilo Marra. Vim falar depois do alto é complicado, né? Bom dia, pessoal. Bom dia, senhoras e senhores. Primeiramente, quero agradecer a Deus, a Nossa Senhora da Aparecida, por estarmos aqui presentes. Agradecer ao nosso querido deputado Tadeu Martins, presidente dessa casa. Agradecer a minha sobrinha, deputada Maria Clara Marra, como ela mesma coloca, o meu tio Camilo. Na verdade, ela me fica chamando carinhosamente de tio Camilo, porque a gente tem um carinho especial, tanto eu quanto meu irmão, com os nossos filhos. Tanto faz de um ou de outro, a gente considera todos nossos filhos. Agradecer meu amigo Toninho, está sendo homenageado aqui, uma homenagem justa, viu, Toninho? Muito justa. Agradecer o secretário Lucas Gonzaga, ao governo de Minas Gerais. E vou quebrar um protocolo aqui, em nome do meu presidente da minha federação, Paulinho, ao lado do Gladstone ali, cumprimentar a todos os presidentes de federações e presidentes de sindicatos aqui presentes. Cumprimentar o Conjovem e agradecer a presença de todos. Eu quero dizer a vocês algumas palavrinhas aqui. Eu não sou político, eu sou transportador. Está no meu sangue, está no meu DNA, corre óleo diesel. A minha carteira de motorista é categoria E. Eu fui motorista de caminhão durante mais de 10 anos, transportei carvão, transportei cereais e outras cargas. Hoje estou presidente do Sindibras, que é o Sindicato das Empresas de Transporte e Logística do Distrito Federal.
onde a gente representa as entidades, e do setor produtivo, onde a gente está sempre buscando as melhoras. Como colocado aqui pela nossa querida deputada Maria Clara e colocado pelo nosso presidente ali, o Toninho. O setor é um setor que está trabalhando unido, buscando as melhorias, buscando profissionalizar cada dia mais os nossos profissionais. E Minas não poderia ser diferente. Minas, eu costumo dizer que é o epicentro do país. As maiores transportadoras, seja de carga rodoviária, seja de passageiro e agora até aeroviário, nasceram em Minas Gerais. Às vezes algum de vocês não sabem, mas os maiores transportadores deste nosso país está nesse grande estado de Minas Gerais. Hoje, com mais de 852 municípios, 53 se não me engano, com 853 municípios, com um sindicato pujante como é o CETSENG, representando esse estado que a cada dia que passa cresce e valoriza e prioriza a questão do transporte. Nós estamos na maior rede de malha rodoviária federal, que é o estado de Minas Gerais. Hoje, Minas é um estado que praticamente mais de 80% do transporte é rodoviário e cresce a cada dia mais. Agora, com o agronegócio, está crescendo mais ainda, porque antigamente era mais o Vale do Aço, a região do Aço. Agora, com o agro, a região do Alto Paranaíba, a região do Triângulo Mineiro, produzindo como estão produzindo, a cada dia que passa o transporte representa mais e significa mais por esse estado. Então, pessoal, para finalizar, dizer a vocês, é uma honra estar aqui presente, agraciando esse mérito muito merecido, Toninho, pode ter certeza, e que venha mais 70 anos de glória aí para vocês. Tá bom, meu pessoal? Muito obrigado, desculpa a delonga aí. Registramos a presença da excelentíssima senhora secretária adjunta do Governo do Estado de Minas Gerais, Mila Correia da Costa, representando o secretário de Estado de Governo, Gustavo Valadares. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite. Bem, bom dia a todas, bom dia a todos. Primeiro, caro presidente Toninho, parabenizá-lo e dizer da felicidade desse parlamento de ter um dia, uma manhã, uma sexta-feira tão festiva como essa, mas principalmente homenageando um dos setores mais importantes de todo o nosso país. Então, através do seu nome, quero cumprimentar todos que se fazem presentes nesse importante dia. Querida deputada Maria Clara Marra, autora deste requerimento, e não tinha como ser diferente, pelo seu conhecimento de causa, conhecimento de vida, obviamente, ela tinha que fazer essa justa homenagem ao CETSENG. Então, querida Maria Clara, parabéns pelo trabalho que faz no seu primeiro mandato, mas já vem fazendo um trabalho extraordinário aqui nessa casa, parabéns. Caro secretário-geral adjunto, Lucas Gonzalez, é difícil achar alguém mais alto que eu para falar nesse microfone, você conseguiu superar, mas seja muito bem-vindo a esse parlamento, esse deputado federal, que fez um importante trabalho no estado de Minas Gerais e também conhece a fundo esse setor de transportes do nosso estado e do país. Obrigado por sua presença. Caro Camilo Marra, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística do Distrito Federal, bem-vindo mais uma vez à Assembleia, é muito bom revê-lo. Enfim, caros amigos, senhoras e senhores, a industrialização brasileira, nos tempos de Juscelino Kubitschek, trouxe a necessidade de maior integração do mercado interno e de maiores investimentos no transporte rodoviário, e o país deu um importante salto em seu desenvolvimento. Inicia-se, assim, a nossa matriz rodoviária, que nos dias atuais responde por mais de 60% da movimentação de todas as mercadorias do país. Inicia-se assim também a história do CETSENG, quase que simultaneamente com o transporte rodoviário de cargas e com o surgimento da legislação trabalhista e sindical brasileira. Ao longo de 7 décadas de atividade que celebramos hoje, o Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística de Minas Gerais soube acompanhar a evolução do mercado e da tecnologia,
mantendo-se sempre à altura dos desafios do seu tempo. Com a presença institucional ampla e atuante, alcançou quase metade dos municípios mineiros, fortaleceu seus laços com as associadas, ofereceu capacitações e promoveu, sim, um ambiente de inovação e protagonismo. A entidade é feita de pessoas dedicadas e comprometidas, com os propósitos alicerçados na cooperação e no interesse coletivo em defesa do transporte rodoviário de cargas. Ao levar excelência por onde passa, contribui para o desenvolvimento da atividade e para tornar o segmento respeitado e economicamente viável. Como disse sabiamente Adam Smith, um dos maiores nomes do pensamento econômico de todos os tempos, abro aspas, os investimentos capazes de diminuir a despesa no transporte representam as maiores de todas as melhorias, fecho aspas. Nas rodovias e estradas, o Brasil se movimenta. O transporte rodoviário aquece a economia do país, garantindo o emprego de mais de 1,5 milhão de pessoas e representando cerca de 7% do nosso PIB. O Parlamento Mineiro reconhece a importância estratégica do setor de logística e transporte rodoviário de cargas para a economia de Minas. E uma vez que aqui temos a maior malha rodoviária, como nosso presidente Toninho já disse, um exemplo bastante atual é a discussão do monitoramento e cobranças sobre as melhorias em nossas rodovias, tema que está sempre presente na pauta desta casa. E aqui destaco mais uma vez a nossa deputada Maria Clara, que através do seu trabalho de fiscalização, vem fiscalizando as concessões, mas principalmente cobrando melhorias para as estradas do nosso estado de Minas. Mantemos as portas abertas para o diálogo sobre assuntos de interesse do CETSENG e para a busca compartilhada das melhores soluções para o desenvolvimento social e econômico do nosso estado. Parabenizamos o sindicato na pessoa do nosso presidente, Toninho, líder de visão, arrojada e notável capacidade de ação, que representa com excelência essa grande entidade, e, claro, aqui estendo o nosso abraço a todos os ex-presidentes e todas as pessoas que fazem desse sindicato tão importante para o nosso país. Nessa data festiva, enaltecemos o legado de valorização, conquistas e garantias e direitos do CETSENG e parabenizamos o trabalho das lideranças que lutaram para tornar o setor forte, o que é evidenciado pelo papel vital que ele exerce na economia do nosso estado. Desejamos a todos vocês que sigam atuando na promoção de um cenário próspero para os seus associados e de benefícios para toda a nossa sociedade mineira. Parabéns, um abraço a todos e viva CETSENG! Após o encerramento regimental, ouviremos o violinista Flávio Monteiro, que vai apresentar as seguintes músicas: Ó Minas Gerais, de José do Duca de Moraes, Seio de Minas, de Paula Fernandes e Marcos Viana, Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, de Milton Nascimento. Com a palavra, presidente Tadeu Martins Leite. A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião e convoca as deputadas e deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 20, às 19 horas, destinada a homenagear a senhora Edilene Lobo, ministra do Tribunal Superior Eleitoral. Levanta-se a reunião. Obrigado a todos. Um bom dia a todos nós. Vamos em
Agradecemos ao violinista Flávio Monteiro pela belíssima apresentação e participação nessa solenidade. Senhoras e senhores, tenham todos uma ótima sexta-feira.